Aleluia. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente ouve isso tantas vezes, né? E se parássemos para fazer uma reflexão, para saber quais eram as motivações do salmista nesta alegria de ir à casa do Senhor. O que consistia essa alegria dele? Pense nisso, depois você me diz alguma coisa. Não vou lhe dizer não. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João. Glória a Deus. E vamos ler o capítulo 13, os versículos 12 ao 20. Capítulo 13, irmãos, traz um relato muito importante. Fala da última celebração da Santa Ceia de Jesus. Foi a última ceia que os discípulos participaram com Jesus. E naquele dia, por ocasião desta celebração, desta festa de despedida, o Senhor dá uma grande lição, não apenas para os 12 que ali estavam, mas a mensagem foi profética, de sorte que estamos apresentando-a nesta noite, é para nós também. A grande lição de Jesus naquela Santa Ceia foi uma lição de humildade. Glória a Deus. E isso é muito importante. E o que tem faltado em muita gente, principalmente na vida daqueles que estão na eminência do poder, principalmente daqueles que estão bem economicamente, daqueles que estão bem socialmente, daqueles que têm posições elevadas, enfim, glória a Deus. E a Bíblia, o Senhor Jesus dá também um ensino sobre o perigo das riquezas, que não vem o caso a falar agora. Estou só trazendo à memória dos irmãos que a lição do Senhor foi sobre humildade, lição de humildade. E eu quero esta noite trazer um tema interrogativo: para que fomos escolhidos? Glória a Deus. Quem é escolhido de Deus aqui? Isso. Porque uma coisa é ser chamado por Deus, outra coisa é ser escolhido. Chamado é uma coisa, escolhido é outra, né? O pescador, e aquela pesca chama rede de arrasto, né? Ele joga a rede, faz uma meia lua, e os pescadores juntam e saem puxando. E vem tudo, mas quando chega na praia, aí ele faz a seleção, faz a escolha. E os que interessam, os que servem, eles recolhem, eles ficam. E os outros joga de volta, joga no mar. Então a pergunta qual é? Para que fomos? Foi fraco. Qual é a pergunta? Pergunta ao irmão que está ao seu lado, diga: para que você foi escolhido, sabe? Você sabe mesmo para que foi escolhido? Glória a Deus. É como a questão de ser crente e ser salvo. São coisas distintas. Para que fomos escolhidos? Vamos ver o texto. Eu vou ler e vocês acompanham aí na sua visão óptica, na sua Bíblia.
depois de lhes ter lavado os pés, o que foi que Jesus fez? Não ouvi. Jesus fez o quê? Lavou os pés de quem? Dos discípulos. Lavou os pés. Lavar os pés, irmãos, de um convidado era um trabalho de um servo, e de um servo mais simples de uma casa. Então, você já começa a desenhar a mensagem, o que o Senhor estava querendo dizer com aquele exemplo. Ele fez. Dr. Lucas disse que não somente Jesus fez, mas ensinou a fazer. Isto é, ele deu um exemplo para que este exemplo fosse seguido. E é exatamente nele que nós encontramos o nosso referencial e devemos sim segui-lo. Então, escolhidos, nós precisamos saber para que fomos escolhidos. Escolhidos significa apurados, significa ainda selecionados, e ainda muito importante, que eu acho essa palavra fantástica, escolhido ainda quer dizer eleitos. Mateus 22:14, você pode ler aí na sua Bíblia, está escrito: porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa palavra o Senhor Jesus disse nas bodas, na parábola das bodas, quando o dono da festa andou no meio dos convidados, certamente para cumprimentar a cada um daqueles que ele mandou o convite, e encontrou alguém na festa que não tinha veste nupcial. E ele perguntou: amigo, como foi que você entrou aqui sem ter vestes nupcial? Você não podia estar aqui dentro. Glória a Deus. E aí ele chamou o segurança e jogou ele para fora, nas trevas exteriores. E aí eles: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que a palavra? Porque primeiro ele mandou o convite, mas quem recebeu o convite se negou a ir, não deu o valor devido, não deu a honra devida. Pessoas que são honradas e desonram. E o que acontece? O que acontece é que a pessoa diz: não, mas agora eu vou. Glória a Deus, eu vou, mas agora não. Eu faço, mas desse jeito não. Então o Senhor disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mateus 7:21, Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos que me diz, nem todos que me diz. Vamos, igreja? Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E quem vai entrar? Eu ouvi uma palavra aqui, eu. Quem vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, não é o falar, não é o declarar, não é o dizer, não é o tomar posse, não. O segredo é fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Então,
A Bíblia começa, o texto começa no versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vocês entenderam? Porque eu estou lavando os vossos pés? Ele fez uma pergunta. Versículo 13: vós me chamais mestre, o mestre e o Senhor. Vocês me chamam, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Por que o Senhor explicou? Porque eles não entenderam. Se eles tivessem entendido, não havia necessidade de o Senhor ter explicado. Então ele fez para ensinar a ser feito daquela maneira. E muito mais do que isso, ele ensinou para que eles pudessem sim fazer de igual modo. Ele ensinou para mostrar que o menor ou o maior deve servir ao menor. E a Bíblia manda que a gente deve levar as cargas uns dos outros. Então, meus amados irmãos, fomos escolhidos, em primeiro lugar, para a salvação pela santificação do Espírito Santo. Para isto nós fomos escolhidos, para a salvação pela santificação do Espírito Santo. Me acompanhe na leitura da Bíblia, segundo os Tessalonicenses 2:13. Vamos lá? Segundo Tessalonicenses 2:13 está escrito: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Então nós devemos o quê? Nós devemos dar graças a Deus pelos nossos irmãos amados. Por quê? Porque assim como recebemos o Espírito Santo para a salvação e santificação, glória a Deus, nós devemos também entender que pelo mesmo Espírito, na mesma santificação pela fé, os irmãos também receberam. Isso quer dizer que diante de Deus somos todos iguais para a sua própria glória. Aleluia. Em João capítulo 14, versículos 6, Jesus disse: eu sou. Eu sou. O que ele é? O que é que ele disse que era? Glória a Deus. O que é que ele disse que era? Que era único. Glória a Deus. A Bíblia diz que há caminhos que parecem direito. Caminhos que parecem direito, da filosofia, da religião, das obras. Há caminhos que parecem direito, mas o fim dele é a morte. Mas Jesus disse: não, eu sim, eu sou. Glória a Deus, o caminho único, glória a Deus, que leva aos céus, que leva a Deus, que leva a uma vida de vitória. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. As demais
aparentes verdades podem ser uma verdade, porém relativa, mas a verdade de Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, através da palavra, é uma verdade absoluta. Quando Deus diz, está dito. Quando fala, está falado. E quando escreve, está escrito. E eu sou a vida. Sou caminho, sou verdade e sou a vida. Então, meus amados irmãos, é através do Senhor Jesus que nós vamos chegar no céu. Não é através do seu esforço, não é através da sua capacidade, não, é através do Senhor Jesus. Então, este mestre e este Senhor, eu disse mestre, eu disse Senhor, eu disse único, ele chama os discípulos e vai lavar os pés de cada um. Sabe o que é que ele estava dizendo, pastor Augusto? Eu não sou melhor do que você. Sabe o que é que ele está dizendo, doutor Góes? Eu não sou melhor do que você. Glória a Deus. Sabe o que é que ele está ensinando? Vocês são importantes para mim. Aleluia. Oh, aleluia. No versículo 15, Jesus disse: porque eu vos dei o quê, irmãos? Não ouvi a igreja. O que foi que Jesus disse? Eu vos dei o exemplo. O exemplo. Qual é o exemplo que nós estamos dando na nossa casa? Como cristão. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, é o mesmo Espírito que está sobre mim, é o mesmo Espírito que está sobre vocês, é o mesmo Espírito. E nós recebemos o Espírito Santo. Não foi para ser grande, mas para que houvesse em nossas vidas a manifestação da presença de Deus. Aleluia. Aí o Senhor diz: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, complete. Não ouvi a igreja? Façais vós. Eu fiz para que de igual modo, da mesma maneira, vocês também fizessem. Então você foi escolhido para a salvação pela santificação. Ou seja, quando você pensar em santificação, você pensa em limpeza, você pensa em pureza, você pensa em mudança, em transformação. Então, nós já saímos, já deixamos as trevas pela maravilhosa luz de Cristo. Então recebemos a santificação pelo Espírito Santo para fazer o que o Senhor fez, e para isto Ele ensinou. Então nós fomos escolhidos para a salvação pela santificação do Espírito, e também nós recebemos ou fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então você foi salvo para ser santo, diga santo. Foi fraco, diga santo. E irrepreensível perante Ele. Gênesis, por favor, 17, 1 e 2. Jeová chama alguém. Aleluia. Aleluia. Gênesis capítulo 17 e versículo 2 está escrito. Deus diz assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos. Quantos anos? Abraão completava 99 anos. E quem lhe apareceu? O Senhor. E o Senhor apareceu a Abraão e falou com ele. Isto se chama comunhão. E disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. A primeira revelação da manifestação de Deus quando apareceu a Abraão era dizendo que ele era o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Segundo, ele disse: anda na minha presença. Andar na presença de Deus fala do curso da vida. O apóstolo João, com muita precisão, ele diz: aquele que diz que estar nele deve andar, curso da vida, como ele andou. Glória a Deus. Então Deus aparecendo a Abraão, ele disse: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Glória a Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Por que andar na presença de Deus? Para que todos possam ver em Abraão Deus. Porque nós devemos andar na presença de Deus? Para que o mundo veja que Deus habita em nós. E possamos refletir a glória do Senhor. Para isso Ele nos elegeu. Versículo 2. Disse Deus, o Senhor: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. O que é que Deus disse para Abraão? Que faria uma aliança e multiplicaria grandemente a sua descendência. E estar aqui a descendência de Abraão, porque Deus fez um milagre na vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então fomos chamados, fomos escolhidos para sermos irrepreensíveis. Fomos chamados para sermos irrepreensíveis. E quando isto acontece, nós andamos na presença de Deus. Nós somos perfeitos e temos uma aliança. Glória a Deus. Efésios 1:4 está escrito: como também vos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor Jesus, naquela celebração com os 12, ele disse assim: eu dei exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Versículo 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Meu Deus do céu. O servo não é maior do que o seu. O maior problema, senhores pastores, o maior problema da nossa geração é porque nós encontramos poucos servos. Tem muitos senhores na nossa geração. Tem muita gente grande no nosso meio. Glória a Deus. Pessoas, irmãos, que não entendem o valor do irmão, irmão que não honra o irmão, irmão que não respeita o irmão, irmãos que nem dar a paz do Senhor ao irmão, porque o irmão é pobre, porque o irmão está não é sandália, sandália é coisa de rico, chinela, a lepe-lepe. Glória a Deus. Aleluia. Olha assim por cima do ombro, quem vem lá? Aí você levanta a mão e diz: é o servo do Senhor, é a serva do Senhor. Na cara de Satanás. Oh, aleluia. Então nós fomos chamados para a salvação, fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, porque nós fomos eleitos desde a fundação do mundo. Antes de você nascer, antes de você existir, Deus já estava te vendo e Deus já te escolheu.
Amém. Em verdade, disse o Senhor, eu digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado, nem o enviado. O que é que tem um enviado, pastor? O enviado não é maior do que aquele que o envia, ou que o enviou. Glória a Deus, aleluia. Eu lembro-me, nessa época eu cooperava em São Miguel dos Campos. Pastor Albério Alves de Farias, grande pregador, conhecido no Brasil, em Alagoas todo mundo conhecia, e os convites eram muitos para ele. Na época, eu não era diácono, eu era auxiliar de trabalho. E eu vinha um convite enviado por ele. Ele me enviou para substituí-lo no encerramento de uma festa aqui em Maceió, ali em Maceió. E o filho dele, quem me trouxe, veio dirigindo, aí na hora que o carro do pastor chegou, todo mundo conhecia o carro do pastor, aí correu aquele monte de irmãos. Aí o filho dele, Alberinho, baixou o vidro, aí disse, pai, não veio, mas mandou um representante. Aí os irmãos olharam assim para trás, eu estava lá. Aí, da mesma maneira, chegaram correndo, voltaram correndo. Esse pastor não veio, não. Glória a Deus. Ou seja, olharam para mim e disseram, não é ninguém, não. Glória a Deus. Lamentavelmente, o Senhor lavou os pés e disse, estou fazendo. E o que estou fazendo, vocês podem não estar entendendo agora. Mas eu vou explicar. Mas eu estou fazendo para vocês fazerem também. Não discrimine as pessoas por causa da aparência. Não discrimine a pessoa porque não tem uma roupa de marca. Não discrimine a pessoa por não ter um sapato de cromo alemão. Não discrimine ninguém. Glória a Deus, pela sua posição social, pelo seu título ou cargo que tenha. Porque o mais importante não é o título, eu sou pastor, eu sou presidente, Não, o mais importante é a unção de Deus que está na vida de cada um dos amados irmãos. Nós devemos sempre ver os outros maior do que a gente. A gente olha para as crianças aqui hoje, quantos de vocês eram crianças quando eu cheguei aqui? Glória a Deus. E hoje nós já temos tanta gente formada. Hoje nós já temos aí aviador, né? Gente voando aí, glória a Deus. Então chegamos aqui, esses meninos eram pequenos, de calção curtas, mas Deus abençoou, glória a Deus. Quantos fizeram tanta raiva e hoje são obreiros, são pastores, estão fazendo a obra. Então nós fomos escolhidos, amados, graças ao amor de Deus, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Esse dar de Deus é um presente do seu Filho. E o Senhor estava dando esta lição no dia da Santa Ceia, porque Ele queria deixar um legado, Ele queria formar o caráter, a personalidade daqueles que continuariam a obra, porque Ele estava indo, mas a igreja estava sendo estabelecida e ela continua até hoje, e o Senhor quer que a igreja, que o povo de Deus, seja um povo diferente, especial, zeloso e de boas obras. Irmãos, somos na terra o único povo, eu disse que somos o único povo que testemunha, que somos testemunhas da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos 1:8, disse o Senhor, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até ao Rio Largo.
até os confins da terra. Então eu e você, nós recebemos o Espírito Santo para dele sermos testemunhas em qualquer que seja o lugar. Para isto ele nos chamou, nos salvou, nos escolheu e nos tornou irrepreensível através do poder do Espírito Santo para a sua glória. E exatamente por conta do Espírito em nós, que nós não conseguimos parar, nós nos movemos. É o Espírito que faz isso. O Espírito move cada crente para anunciar as virtudes de Cristo que estão em nossas vidas. Deixa eu dizer uma frase que eu ouvi há mais de 30 anos atrás. Glória a Deus. Que eu ouvi, não que eu li. Glória a Deus. Aquele escritor, ele disse assim: o mundo está cansado de ouvir falar de Jesus. O mundo agora está querendo ver a Jesus. Aleluia. Tem muita gente falando, pregando, ensinando acerca de Jesus, mas tem pouquíssimas pessoas vivendo a presença de Jesus. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, não é o anunciar, não é apenas o pregar, o falar ou ensinar, é viver, é pôr em prática aquilo que está revelado através da palavra. 1 Pedro 1:9, 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então, amados, agora está com eles Jesus, e ele está dizendo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Ora, disse Jesus, versículo 17: se sabeis estas coisas, se você sabe disso, glória a Deus, bem-aventurados sois, se você sabe, é excelente, mas você só será abençoado se fizer o quê? Se colocar em prática. Não adianta você saber tudo sobre as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Não adianta você condecorar seu escritório, seu gabinete, e com os seus diplomas, mas se você não vive nada daquilo que você aprendeu, não serve para nada. Glória a Deus. Aí o Senhor diz assim: não falo a respeito de todos vós, não estou falando acerca de todos vós, pois eu conheço aqueles que o quê? Escolhi. E antes, para que se cumpra as Escrituras. Vamos pensar. Estava com ele os 12. E o Senhor estava ensinando acerca da humildade. Mas tinha mais lições a ser dadas. Mas ele disse que bem-aventurado eram aqueles que praticavam a palavra. Mas eles nem todos, vocês que estão comigo, que andam comigo, que ouvem os meus ensinamentos, nem todos vós, nem todos
Eu conheço. Eu escolhi, eu conheço. Mas não estou falando acerca de todos. Mas estou dizendo ou ensinando para que se cumpra a Escritura. Aí na sequência ele diz: aquele que come do meu pão, levantará contra mim o seu calcanhar. Estou dizendo isso antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. O que é que ele quis dizer? Eu sou o que precisar ser para cada situação. Se pai, serei pai. Se irmão, serei irmão. Se advogado, serei advogado. Se juiz, serei juiz. E eu digo: quem prova do meu pão, prova também do meu cinturão. Então você, meu irmão, foi escolhido por Deus. Só os escolhidos, levante a mão. Só quem é escolhido tem certeza disso. Você também foi escolhido para produzir frutos. Você foi escolhido para frutificar. E frutificar não é uma opção, é uma obrigação. Glória a Deus. E se você não está frutificando, alguma coisa está errada. E a gente vai ver isso daqui a pouco, em João capítulo 15. João 15:16 diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vulo concederei. Há muitas pessoas que não entendem, diz: pastor, eu oro tanto, e parece-me que as minhas orações não são ouvidas, as minhas orações não são resolvidas, as dificuldades são tantas, eu não consigo sair deste ciclo tão difícil. Mas escute, no capítulo 15 de João, versículo 1 e 2, diz que Jesus é a videira verdadeira. Pode passar duas partes que vai encontrar o capítulo 15. Jesus é a videira verdadeira. Número 1. Número 2. O Pai, a saber Deus, é o agricultor. E nós somos o quê? Os ramos. Vamos lá? Jesus é o quê? A videira verdadeira, porque tem a falsa. E Deus, o agricultor. E eu e você somos os ramos. Isso em João 15, 1 e 2. Versículo 2 diz o seguinte: todo ramo, vamos tirar a palavra ramo, vamos colocar crente. Todo crente que estiver em mim, vamos tirar mim e colocar Jesus. Diga: todo ramo que estiver em Jesus, se não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. E Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Tem muita gente querendo fazer do seu jeito, da sua maneira, mas não está fazendo com Jesus, está fazendo só. É por isso que há muitas igrejas
mas nem todas estão no modelo que Deus determinou. Porque a igreja não é de homens, a igreja é de Deus. E Deus deu um modelo para a sua igreja. E quem sai do modelo, sai da vontade de Deus. E movimentos humanos não traz respostas, não traz solução. Movimentos de homem não traz vitória, meus amados irmãos. Ah, pastor, mas eu conheço uma igreja que ela é cheia. É uma igreja que cresceu muito. Glória a Deus, irmãos. Cuidado não confundir as coisas. Uma coisa é estar cheia e outra coisa é estar inchada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Veja só, quando nós somos escolhidos pelo Senhor, recebemos a salvação, o selo da promessa, somos por Ele santificados, nos tornamos suas testemunhas, e aí sim, começamos a produzir frutos. E através dos frutos, nós somos glorificados. Aleluia. Então é por esta razão, meus amados irmãos, que nós fomos escolhidos. Ele estava dizendo aos 12 que estava à mesa com eles, e disse assim: olha, prestem bastante atenção. Não estou falando a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes para que cumpra as escrituras. Aquele que come comigo o meu pão, levantará contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo que antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês saiba que eu sou. Disse Jesus: em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos concluir dizendo o seguinte: que você foi escolhido para conhecer a Deus através da revelação da palavra pelo Senhor Jesus. Você conhece a Deus, você ouve a Deus, e você vê e recebe, e vai receber um dia a saudação do Senhor, dizendo: vinde bendito do meu Pai. Atos 22:12. E ele diz: o Deus dos nossos pais de antemão nos designou para que conheça a sua vontade. Fomos designados para conhecer a sua vontade. Veja aquele justo e ouça a voz de sua boca. Meus amados e queridos irmãos, escute. Vamos dar o exemplo daqueles que conhecem a Deus. Não é que conhece a história, que conhece a Deus. Conhecer a Deus é muito mais que um conhecimento teórico, é um conhecimento experimental, prático. Conhecer a Deus. Estevão, primeiro diácono da igreja, ele conhecia o Senhor. De sorte que pagaram testemunhas, levantaram processo contra eles, o levou para um julgamento, e nesse julgamento, mesmo ele sendo inocente e justo, ele perdeu a causa. Como é que alguém que serve a Deus, que anda com Deus, perde uma causa? Nós já perdemos uma causa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a gente perde uma causa, o inimigo aplaude de pé e diz: olha aí, está vendo? Glória a Deus. Mas Estevão, ele conhecia ao Senhor. E para subestimar Estevão, levaram para fora da cidade e mataram-no apedrejado. Porém, por conhecer a Deus, ele não olhou para os algozes, ele não odiou os algozes, e ele não blasfemou contra ninguém. Ele olhou para os céus, e quando ele olhou para cima, o primeiro milagre, o céu se abriu.
O segundo, ele viu o Senhor Jesus à direita do Pai. O terceiro, ele deu uma mensagem contundente, diz: olha, eu estou vendo o Messias de vocês ao lado do Pai eterno. E terceiro lugar, ele olha para Jesus e diz: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Oh glória! Sabe por que Estevão agiu assim? Sabe por que ele agiu assim? Porque ele conhecia o Senhor que ele servia. Quando nós conhecemos ao Deus que nós servimos, nós procedemos de forma pela qual o Senhor nosso Deus é glorificado. Aleluia! Glória a Deus. João em Pátimos, no dia do Senhor, um domingo pela manhã, ele ouviu uma voz, virou para ver, e ele viu no meio da igreja, ele viu o Senhor Jesus Cristo glorificado. Aleluia! Então ele ouviu, ele viu e ele experimentou a presença de Deus. Por que, meus amados e queridos irmãos? Porque ele foi escolhido. Ele foi escolhido, e por ser escolhido, ele conhecia a Deus, ele ouvia a Deus, ele via a Deus, e ele recebia de Deus as experiências espirituais. Aleluia! Mas vamos falar de um personagem para concluir, não muito conhecido, e que só aparece uma vez na Bíblia. Seu nome, Ananias. Não esposa da Safira, mas um outro Ananias. A Bíblia vai dizer, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor apareceu para ele. E ele estava fazendo o quê? Ele estava orando. Aleluia! E o Senhor apareceu e disse: Ananias. Pois não, meu Senhor. Olha, aleluia, eu quero que você vá à rua chamada direita. Sabe por quê, Ananias? Porque lá você vai encontrar um homem por nome Saulo, e ele está orando. E você vai entrar naquela casa, e quando você entrar, a primeira coisa que você vai fazer é levar saudação de paz, e você vai dizer: irmão Saulo. Olha, meus amados irmãos, as barreiras sendo quebradas, as barreiras sendo derrubadas. Por quê? Porque alguém sim que sabia o que era a palavra, a vontade de Deus, alguém que havia sido escolhido pelo Senhor. E o Senhor disse: olha, saúde, e chame ele de irmão. Por que irmão? Porque ele se encontrou comigo. Ele vinha e contou a história para ele, e ele foi e disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco, por onde vinha, me enviou aqui. Para quê? Para que você torne a ver, seja curado dos olhos, e você seja cheio do Espírito Santo. E quando orou, as escamas caíram dos seus olhos, ele passou a ver, foi curado fisicamente, e depois o Espírito Santo possuiu, e Paulo agora foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Quem foi escolhido por Deus? Escute. Os escolhidos, a primeira coisa que precisa é sair. Eu disse sair do que, pastor? Deste sistema diabólico implantado por Satanás no mundo que jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o diabo neste mundo implantou o seu sistema. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós devemos sair desse sistema, porque estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, e não devemos nos conformar com o mundo, não devemos amar o mundo, mas amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo lugar, servir ao Senhor. Era essa a lição de Jesus, dizendo: eu vou fazer isto, vocês não estão entendendo, mas vou explicar. Eu vou servir a vocês, e só serve quem é servo, e só serve quem possui humildade. Você já viu aquele irmão dizer: eu fazer isso? Eu não. Mande fulana. Por que você não faz? Porque eu sou grande. Por que você não faz? Porque eu sou importante. Por que você não faz? Porque eu sou pastor.
Dá para abrir a janela não, pastor? Não, eu sou pastor. O irmão passou uns dias em São Paulo, aí voltou e encontrou um amigo. Disse: fulano, há quanto tempo eu não lhe vejo, rapaz? Como é que você está lá em São Paulo? Ah, estou muito bem. E você ainda é crente? Disse: não. Rapaz, não é mais crente não. Disse: não, agora eu sou presbítero. Glória a Deus. Aleluia. Servir ao Senhor com alegria, para que depois sim você possa subir no arrebatamento. Diga amém por isso. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que foi esta festa antes da Páscoa. Glória a Deus. E foi nessa festa que Jesus entendeu que a sua hora estava chegada. Ele entendeu como? Revelado pelo Espírito Santo, que a hora de passar deste mundo para o Pai tinha chegado. Glória a Deus. E a Bíblia diz que tendo amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. 13:1. Amou até o fim. Você não entendeu? Jesus estava dizendo que ele, tendo amado os seus, ele amou até o fim. Exemplo, ele estava no jardim do Getsemane orando. E Judas, o diabo já tinha entrado nele. E ele estava levando os soldados para prender Jesus. E ele sai na frente porque ninguém sabia quem era Jesus, não tinham como identificar, porque Jesus era muito simples. E ele correu para Jesus. Número 1, abraçou. Diga: abraçou. Número 2, beijou. Judas abraçou a Jesus. Judas beijou a Jesus. Mateus 26, 49 e 50, que eu nem ia ler, mas isso é tão importante. Versículo 49 de Mateus 26. E logo, número 1, aproximou-se de Jesus. Aproximou-se. Número 2, saudou. Salve, mestre. Terceiro, o beijou. Ó. Foi por isso que o Senhor disse, profeticamente o salmista diz: fui ferido na casa dos meus amigos. Judas era um homem muito importante, honrado, respeitado, querido. Foi o Senhor que colocou ele numa posição de honra. Disse: você vai tomar conta das finanças da igreja. Glória a Deus. Amados, quando ele se aproximou de Jesus, ele saudou: salve, mestre. O chamou de mestre. E depois, na sequência, o beijou. Jesus olha para ele e diz assim: amigo, a que vieste? E agora, ele estava lá. E o Senhor deu o exemplo para dizendo: quando acontecer vocês sabem, porque eu falei por antecipação. Glória a Deus. Que Deus nos ajude. Assim como os apóstolos, discípulos e apóstolos, nós estamos na caminhada para o céu. O propósito de você estar aqui nesta noite é de reconhecer que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador,
que Jesus é o seu mestre. E muito mais do que isso, você está aqui porque você sabe que você foi escolhido para este importante negócio. Você é representante de Jesus aqui na terra. Por isso Pedro nos chama de sacerdócio real. E dentro de alguns minutos nós vamos participar